A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, né? No momento agora eu estava ali fora conversando com... Deixa eu ajeitar aqui o toquinho aqui, né? Missionário Luiz Henrique, minha filha, e falando que eu preguei ontem. Ontem eu preguei na minha igreja sobre João 4, a mulher samaritana. Quem era o povo samaritano? Eu vou entrar direto ao assunto, que eu vou ser bem sincero. O povo samaritano era um povo judeu que se ficou para trás contra os judeus, foram levados cativo para a Babilônia. Mas esse povo se misturaram. E o povo judeu não aceitavam quem se misturava. Então, na lei mosaica, eles eram pecadores misturados e não eram mais aceitos. Pela lei, aquele povo era um povo esquecido por Deus. Mas aí chega Jesus, o Nazareno, numa das suas viagens da Judéia para a Galiléia. Ele disse em João 4, versículo número 4, é necessário que passamos por Samaria. Até aí qual o contexto disso? Que era um caminho mais longe. Os discípulos do apóstolo não entenderam por que Jesus queria passar mais longe. Mas Jesus nunca vai a algum lugar sem ter um propósito. Chegando lá, Jesus disse aos seus discípulos, vão à cidade buscar alimento e comprar o que necessitai, e eu ficarei aqui. Porque o homem necessita do alimento físico, o homem necessita de se alimentar para manter a sua forma, mas o Filho de Deus não, ele vem para trazer a palavra, para trazer a água da vida. E ele ficou, e ali tinha um poço a qual Jacó deu para seu filho José, naquela região norte de Israel, a qual ficou o povo samaritano. E Jesus chega e começa a conversar com uma mulher que foi com seu cântaro tirar água no poço. E nesse assunto, Jesus pede água, ela fala, um judeu conversando comigo. Por quê? Porque a lei, os judeus não poderiam conversar com os samaritanos, ainda mais um homem conversar com uma mulher. Porque a lei não permitia. A lei e o pecado não supera a graça e o amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça e o amor. Às vezes as pessoas, até nações, igrejas, vão olhar para você, vão te condenar pelo seu pecado, porque a lei é a doutrina, mas Jesus é aquele que quebra esses protocolos. Jesus não desrespeitou a lei. Jesus é o intercessor. O que é a graça? É um bem que nós não merecemos. O que é a graça na minha visão? A graça é a intercessão de Jesus Cristo junto ao Pai, para que nós não sejamos consumidos pelas nossas iniquidades. Pegando nessa parte, falando de samaritano, me lembrou de Lucas 10, versículo de 28 em diante, fala do bom samaritano, onde havia um homem que foi assaltado na estrada pelos salteadores, mas esses salteadores eram maus. Eles não só roubavam, eles batiam, eles machucavam, eles tinham prazer em judiar da pessoa. Nessa parábola Jesus nos mostra que esse homem ficou machucado, caído no chão, trazendo para os dias de hoje. A pessoa está caída, está em pecado, está fraca, está sem condição. Passou um sacerdote e pulou por cima. Passou a passos largos. Aí veio o levita, também a mesma atitude, olhou e não se deparou. Mas veio um samaritano. O samaritano, ao ver o homem caído, parou, ajudou, curou suas feridas, ainda o socorreu, levando para algum lugar e pagou a sua estadia. Sabe o que as pessoas às vezes não estão na igreja? Estão praticando o que nós não estamos fazendo? Estão praticando o amor. Estão praticando a amizade, a verdade. Muitas vezes você desabafa com alguém descobre um erro, uma fatalidade, um pecado. O que a pessoa deve fazer? A pessoa deve mostrar amor, deve orar por você. Não, mas em vez disso, ele prefere contar, atacar. Aí a pessoa vai olhar para você, vão falar, mas na lei está escrito que se tiver vício é pecado. Na lei está escrito que se roubar é pecado, se matar é pecado.
Se adulterar, pecado. Desejar, pecado. Mas a lei tem que ser cumprida e respeitada. Mas se vos arrependei, vos será liberto. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:17. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo para quem está em Cristo Jesus. 2 Coríntios 10. Ainda que eu tivesse amor, tivesse ouro, tivesse prata. Aliás, falei errado. Ainda que eu tivesse ouro, prata, que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu tiver todo o conhecimento, se eu não souber orar por irmão, não souber acomodar, aconchegar a ele, de nada disso me adiantaria. Ainda que eu pregue uma exegese, que eu faça um barulho pentecostal, que eu faça todo o movimento, se eu não tiver amor para aqueles que estão caídos lá fora. Então hoje eu deixo uma pergunta para vocês que esses dias servem de Deus. Vocês olham para as pessoas como elas estão, como ela está ou como elas podem ser? Jesus nunca olhou para uma pessoa como ela estava. Jesus sempre via o que ela podia ser. Fica aí para vocês hoje. Não tem pecado, não tem lei que possa suportar o amor e a graça de Jesus. E Jesus diz: se verdadeiramente que vier após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Lucas 17:1. É provável que meus pequeninos venham cair, mas ai quem fizer tropeçar. Porque a gente gosta muito de fazer a fofoca que o irmão está em pecado. Aí você fala, aquele irmão está em pecado, ele pecou, ele vai para o inferno. Apocalipse 22:15 fala, os fofoqueiros também vão. Porque se você vê teu irmão em pecado, Mateus 18, fala bem claro, vá, conversa com ele, chama a testemunha e tenta conversar. Aí depois você leva para o culto da igreja. Se fizer qualquer outro caminho, é fofoqueiro e não entra no reino do céu. Se fizer qualquer coisa, não estará praticando a graça e o amor de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.